So today we'll read page 22. So actually it's 23. So here, for this is the blessing promised unto it, such as so shall of the Spirit reap life everlasting. So that when a man out of a good and honest heart and hungering desire after God's ordinance shall be willing to be a charge for them, he hath his promise made to him, and it shall be fulfilled. He shall of the Spirit reap life everlasting. But yet, but yet, when a man hath laid out his money for this end, if he then think his money is worthy of Christ, he gets him not. But this is the first way of having Christ, by the way of purchase, a seasonable laying out of money for him as God required. Secondly, Christ is to be purchased, not so much by money, as chiefly this purpose must be made by parting with all those many and strong lusts and corruptions and sinful rebellions of heart, by which we keep off Christ from coming into our hearts. This is that which the prophet Isaiah directs us to in Isaiah 55:7. Let the wicked forsake this way, and the unrighteous man his thoughts, where he tells us that we must give for Christ for sins, neither money nor money's worth. But he makes a good bargain that parts with his sins, though he should get no Christ for his parting with them, he speaks of the first and principal part of the life of a Christian man, the life of his justification that springs from pardon of sin. Let a man forsake those sins in less than he hath been most carried captive with. Let a wicked man forego his thoughts and ways, both the secret and open sins. And let him then turn to God, and he will abundantly pardon. Then God will receive him graciously, the justification of life. This is the thing that we must do. This was the point upon which sundry of them that have been hopeful for religion have broken off from Christ, and Christ from them. They have forsook him, and he led them. Jehu stuck upon his very point. He would go a great way, but when he comes, as he thinks, to hazard his title to the crown, then he will set up the golden calves. And when he saw that all must be parted with, rather than he would forego that, without which he could not maintain his kingdom, he would rather lose Christ than venture the loss of that. He regarded not so awake in all the commandments of the Lord, and then he cut short with God and reformation and did not fulfill to walk after the Lord. Therefore God cut Jehu short of all the hopes of grace that ever he might have attained. To verses 32, so that if we cut a scanting with God, and he will part with some lusts and corruptions, but not with others, then will God cut you short of all your hopes of eternal life. And it was upon the same terms that Herod fell short of Christ. He had done many things according to John's ministry, but when God would cut him short of Herodias, his darling lust, that nothing might lie between God and him, but might now become fit for Christ, because he would not cut himself short of Herodias, and cut short his reformation there, then his was added to all his other sins. He shut up John in prison, and afterward cut off his head also, so that when there is any sin, whether honor or pleasure, agora em português, porque esta é a bênção prometida a ele. Such as so
sow. Então, assim semeada, né? Porque ele deve reap, ceifar a vida eterna. Porque quando o coração de um homem bom e honesto, so that when a man out of a good heart, então quando um homem é de coração bom e honesto e desejoso das ordenanças de Deus, ele deve estar desejoso de se encarregar dessas ordenanças. Ele fez essa promessa e deve ser completada. Ele deve tomar, né, ceifar a vida eterna espiritual. Mas quando o homem dá o seu dinheiro por fim, e ele pensa que o dinheiro é digno de Cristo, ele não o toma. Porque essa é a primeira forma de ter a Cristo, pela forma de compra. A seasonable laying. Uma colocação razoável, né, que tem de pensar, né? Seasonable laying. Uma colocação razoável de dinheiro para ele como Deus requer. Em segundo lugar, Cristo não deve ser comprado, não com dinheiro, como normalmente é comprado. As coisas são compradas, né? Mas deve ser pela repartição de todos os... Não, by parting, de partir de todos os desejos fortes, corrupções e rebeliões pecaminosas do coração, pelas quais nós deixamos Cristo de fora de nosso coração. Isso é que o profeta Isaías nos dirige em Isaías 55:7. Deixe que o ímpio forsake his way. Abandone o seu caminho. Deixe que o ímpio abandone seu caminho e o torto, o não justo, abandone seus pensamentos. Ele nos diz que nós devemos dar por Cristo. Ele nos diz que devemos dar a Cristo, porque o pecado não é dinheiro e nem digno de dinheiro, mas ele faz uma boa barganha, que parte com seus pecados, mesmo que ele não tome a Cristo pela sua partida com eles. Ele diz que a primeira e principal parte da vida de um homem cristão, a vida de justificação que vem do perdão de pecados, desde que um homem abandone seus pecados e desejos que ele tem carregado cativamente com ele. Deixe o homem ímpio abandonar seus pensamentos e caminhos, seus pecados abertos e secretos. E deixe que ele se torne a Deus e ele o perdoará abundantemente. Então Deus o receberá graciosamente para a justificação por vida. Essa é a coisa que nós devemos fazer. Esse foi o ponto sobre o qual Sundry, diversos, sobre o qual diversos deles têm sido cheios de esperança na religião. Eles têm saído de Cristo e Cristo deles. Eles têm esquecido ele e deixaram
Jeú ficou preso nesse próprio ponto. Ele teria um grande caminho, mas quando veio, ele pensou, to hazard, o perigo, hazard, ao perigo, quando Jeú, ao perigo do seu título a coroa, quando ele voltaria a calva dourada, ele viu que ele deveria deixar tudo. Em vez de deixar o seu caminho, ele preferiu manter o seu reino e perder a Cristo. A aventura dessa perca foi que ele não prestou atenção nos seus caminhos, não prestou atenção em caminhar nos comandos do Senhor, nas ordens do Senhor. E ele foi cut short. Cut short. E ele foi encurtado de todas ele foi encurtado de Deus, né, na reformação, e não andou segundo o Senhor, e portanto Deus o cortou, né, o encurtou de todas as esperanças do que ele poderia, de graça do que ele poderia ter obtido. Nós cortamos a Deus, né? Então, né, com corrupções e desejos, e então Deus nos cortará com todas as esperanças da vida eterna. Estava sob os mesmos termos com Herodes, que foi encurtado de Cristo. Ele tinha feito muitas coisas, segundo o ministério de João, mas quando Deus encurtou de Herodes, acho que seu amado desejo, nada poderia ficar entre ele e Deus. Então ele não estava pronto para Cristo, porque ele não foi feito para Cristo, porque ele não poderia ser encurtado de Herodias, né? Ele não deixaria. E ele se cortou da reformação lá e foi adicionado com todos os seus pecados. E ele fechou João na prisão e depois cortou sua cabeça. Então, quando há qualquer pecado, seja prazer ou honra,